Os que puder ficar em pé, fiquem em pé, por favor. Lucas capítulo 5. Marcos capítulo 5. Esse é o evangelho justamente onde Marcos apresenta Jesus como Salvador e Redentor, esse Filho do homem. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Diz assim: E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora vamos lá para o versículo 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a qual disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não tema, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, atendo-os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomou a mão da menina e disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Graças a Deus. Aplauda Jesus. Podeis sentar. Agradeço os que já são inscritos nesse canal, os que têm compartilhado e temos orado a favor de vocês. E peço também a você que ainda não é inscrito que passe a se inscrever, nos ajuda a divulgar, compartilhando, dando joinha, faça seu comentário. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 5 de Marcos. Um testemunho, uma história e testemunho de uma vida de um homem que veio ao encontro de Jesus. E nós tomamos conhecimento dessa história. Para alguns pode já fazer muito tempo, para outros não. Essa história ela estava oculta, desconhecida para muitos, como está ainda para muitas pessoas. E essa história ela fundamenta justamente naquilo que Marcos tem a intenção, nesse escrito desse evangelho, revelar Jesus como Redentor e como Salvador.
alguém que redime, alguém que salva. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos a história desse homem, pai, que veio ao encontro de Jesus pedir socorro. Chegou, prostrou-se, adorou Jesus. Essa adoração é uma forma de reconhecer o seu senhorio. É reconhecer a posição de Jesus Cristo. Ele reconhece. E ele pede que Jesus vá à sua casa, porque ele veio acreditando que se Jesus pôs as mãos sobre a filha, a menina seria curada, a menina teria vida. Essa foi a posição desse centurião. Veio com essa crença, veio com esse posicionamento, veio com essa determinação. Isso nos ensina muito a nossa ida ao encontro do Senhor, determinados, crendo no seu socorro, crendo na libertação que Ele, porventura, vai fazer em nossas vidas, sem nenhuma dúvida. E naquele momento, Jesus, falando com a mulher, ainda continuava falando com ela, ele ouviu aqueles da sinagoga, aqueles servos do centurião, dizer: a sua filha morreu. Não incomoda mais o mestre. Poderia existir uma notícia mais dolorosa, mais penosa, mais difícil de se entender do que alguém chegar e dizer: olha, o seu ente querido, mais querido, principalmente ele que creu e veio buscar socorro. Já imaginou a situação desse homem? Porém, quando Jesus ouve estas palavras, a menina está morta, imediatamente Jesus se volta para aquele homem e diz: não temas, somente creia. Jesus diz para ele: centurião, se você veio porque crê, permaneça crendo. Porque é uma via de regra do operar de Deus diante de uma situação, é permanecer crendo. Não é somente crer. E isso é um estágio na nossa vida, porque esse estágio que você crê, ele veio crendo, mas chega a notícia, uma notícia que é surpreendentemente fácil da pessoa esmorecer. Pelo menos o impacto a pessoa tem, porque ele está na esperança de levar o socorro. Jesus já disse que ia. Aí chega uma notícia dessa. Jesus disse: olha, não tema, somente creia. Somente creia. Não saia desse plano da crença, não saia desse propósito da fé. Eu não sei, irmão, o que vocês mais necessitam, o que vocês têm pedido, o que vocês estão querendo realmente de Jesus. Só digo uma coisa: ele deu uma palavra de ordem. Creia, aleluia. Não abre mão. A vida é difícil, as lutas são constantes, mas a partir do conhecimento que você tem acerca de Jesus Cristo, que Ele é Salvador, Ele é Redentor e Ele é Senhor, então um Senhor que pode tornar possível todas as coisas, aleluia. Não desanime,
Levante-se, vá em frente, lute, insista, persista e não desista, tendo a certeza que Deus vai operar em seu favor. Aleluia. Ele disse, não tema. Por que Jesus não disse somente, creia, tenha fé? Por que ele não só disse isso? Porque o ser humano, irmão, tem o centro das emoções, que é o coração. Onde está a base do seu sentimento? A notícia que ele ouviu, uma notícia pesada, sua filha morreu. Então, todo ser humano, nesse momento, ele sente um impacto. Porém, quando ele diz, não temas, não tenha medo, ele está dizendo que a sua confiança, o seu desejo de melhora que Deus vai fazer, seja maior do que o que você está sentindo. Porque muitos de nós se deixa levar pelo que está sentindo. A gente ora, nós não podemos olhar a nossa vida diante de Deus pelo o que sente. Você não pode olhar a sua vida diante de Deus pelo que sente. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Você não pode olhar para Deus dessa forma. Porque Deus não vai operar porque você sente. Deus não vai operar porque você chora. Deus não vai operar porque você se maldiz. Deus não vai operar porque você se queixa que Deus não está vendo o seu sofrimento. Deus vai operar na sua atitude de fé. É na sua fé. Aleluia. Então a sua fé, ela tem que lhe encorajar. A notícia é forte. A notícia é pesada. O diagnóstico é terrível. Espera aí. Mas tem um Deus que é Senhor de todas as coisas. Eu tenho conhecimento dessa coisa aqui. Eu sei, Deus é Deus do impossível. Então, aos meus olhos e aos olhos de muitos não tem jeito. Porém, a palavra final não é minha, não é de um médico, não é de um conhecedor qualquer. A palavra é do Senhor, o dono da vida. E se Ele está dizendo que vai fazer a obra para que você viva, Ele vai fazer você viver até quando Ele quiser. Aleluia. Glória a Deus. Eu, antes de ser crente, eu tomei uma palavra de uma pessoa leiga de crença, um médico. Que no momento eu não estou lembrado do nome dele. Um médico jovem. Quando o resultado da perícia da Emily saiu, acerca do câncer que tomou a vida dela, o corpo dela, ele chegou para mim e me chamou em uma parede. Eu saí da sala, do setor, estava numa parede. Ele se aproximou e disse, pai, eu gostaria de fazer uma pergunta. Disse, pode perguntar. Em que você crê? É comum a gente dizer, em Deus. Porque o ser humano aprendeu a dizer, eu creio em Deus, porque ele tem o conhecimento da existência. Não o crer da ação da fé, mas o crer do reconhecimento da existência. Eu disse, eu creio em Deus. Aí ele foi e disse, pois então, olha bem, pois então procure esse Deus, como se Deus fosse uma pessoa qualquer assim comum, que eu chegasse na casa dele, ei Deus, eu vim aqui. Ele disse, então, você procura esse Deus e converse com ele e vê o que ele pode fazer por você. Porque a medicina, o limite dela acabou. E sua filha, eu não podia nem dizer isso, mas como eu estou lhe aconselhando, vou dizer, só tem 21 dias de vida. No máximo, você pode ir para casa e... Então, ele deu uma dica. Mesmo ele não tendo religião, não tendo credo, mas ele perguntou em que eu acreditava. Eu disse em Deus.
Pois então procure esse Deus que você crê, ver se ele pode fazer alguma coisa. Aí então entrou a minha luta. E enquanto entrou a minha luta, eu já com o resultado do exame, que ela ia morrer, com o laudo médico, não de um médico, mas de uma equipe médica de 5 profissionais de alto gabarito no Brasil. Eu com o laudo médico, primeira pessoa que eu comuniquei foi meu pai. Meu pai, infelizmente eu lutei. O pai disse, é assim mesmo, meu filho. A vida tem esse trânsito. E uns vão e outros continuam no trânsito, andando para cima e para baixo. É assim mesmo. Eu disse, porém, papai, é Lázaro o nome do médico. O doutor Lázaro perguntou se eu cria em quê? Eu disse, em Deus. Ele mandou procurar Deus. O senhor é um homem muito religioso. O senhor é um homem que lê a sua escritura, que ele tinha uma Bíblia, parte das escrituras. O senhor vive assim, mais o bispo. O senhor faz parte de um grupo separado da igreja. Tem uma comenda. Então, me ensine como é que eu faço para eu ter uma conversa com Deus. Aí ele riu para mim e disse, meu filho, Deus é uma palavra para que os homens entendam e vivam uma vida de paz melhor. É só uma palavra, Deus. Deus, é só isso. Nada mais. É uma filosofia de vida, meu filho. É mesmo, pai? É. Quer dizer, mais uma palavra. Olha só o que esse homem ouviu. Por que você perturba o mestre? Seu filho já morreu. E quanto de nós alguém não chega, pondo como um final na nossa vida? Por que você continua? Por que você insiste? Por que você tem que ser crente? Por que você tem que ir para a igreja? Por que você fica orando? Por que você fica pedindo oração? Quantas pessoas não chegam para nós para pôr essa tentação sobre nós? Então, esse homem, ele tinha uma escolha a fazer, uma decisão a tomar. Ou eu me rendo às palavras e acredito no fim da minha filha, ou eu continue buscando esse homem que eu vim acreditando que ele podia fazer uma coisa e ele está dando uma palavra para mim. Creia somente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitos de nós desiste. Não é para desistir. E eu saí da casa de papai, vim o sacerdote da religião da cidade. Nós tínhamos uma amizade, ele sabia da minha luta. Ele virou para mim e disse, você vai ter que ir lá na cidade do Olho d'Água, no distrito. Você ainda que pega carona, vá de carro, de bicicleta ou de moto, quando chegar lá no alto, você desce e vá de joelho até lá. Ele vai fazer uma novena. Eu disse, não, eu não quero negócio com essas coisas mais não. Eu quero Deus. Deus existe? Ele disse, deve existir, né? Pois então eu quero encontrar com Ele. Eu quero me encontrar com Ele. E daí, ele disse, mas por que esse anseio, você procurar Deus? Eu contei a minha história da minha filha. Minha filha tem 21 dias. Aí ele disse, mas se o laudo já está constado, renda-se essa verdade. Aí eu disse, verdade não, uma realidade. A verdade é que se Deus existe e faz alguma coisa pelo ser humano, eu vou atrás dele. Aleluia. Então, o que eu quero dizer que Deus tem me dito nessa noite é que você, por difícil que seja a sua luta, se levante. Você sabe que Deus pode resolver a sua causa. Se levante e continue a buscar intensamente. Não importa se é de dia, se é de noite, se é meio dia. Busca Ele, busca ajuda e espere que Ele virá ao seu encontro e entregará a tua vitória. Aleluia! E eu saí.
Eu saí procurando os amigos de papai que também fazia parte dessa ordenação. Procurando. Seu fulano. Aí todos diziam uma coisa. Todos tomavam o meu tempo. Todos me atrasavam. Quer dizer, em 21 dias, eu já perdia meia hora com um, meia hora com outro. Essa história desse homem está conjugada com a história de uma mulher também que compadecia de um mal. E quando a história começa com um homem, chega a mulher. E Jesus tira toda a atenção do homem para ficar dando atenção à mulher. E o percorrer da história diz que a mulher alcançou a cura. Aleluia! Aquela mulher alcançou a cura, olha. Então, Jesus se volta para o homem na hora que vão dar o recado do homem que a menina morre. Quantas pessoas também na nossa vida não têm tomado nosso tempo em cerca da nossa vida com Jesus? Aleluia. É hora, nesse tempo difícil, que a gente precisa realmente reconhecer que precisa e não dar lugar para quem não quer Deus, não conhece a Deus, não sabe nada de Deus, é apenas um intruso. Expulse de perto de você e viva a sua vida com Deus, que Deus é quem resolve o seu problema. Essa mulher tomou, ele podia, na hora que a menina morreu, ele podia se voltar para Jesus e dizer, mas mestre, eu cheguei primeiro do que ela, porque é um dos questionamentos do ser humano. Até numa fila, peraí, eu cheguei primeiro. Peraí, você está passando na frente aqui, eu cheguei primeiro. Esse homem podia muito bem dizer, mas mestre, não precisa ir mais não. Precisa ir mais não. Minha filha já morreu, para eu vir aqui primeiro. Você não ficou conversando com essa mulher aí? Porque o seguimento de nossas vidas, há muito empecilho na nossa caminhada. Coisas inesperadas. Jesus, você vai comigo na minha casa? Vou. Oh, glória, começa a andar junto com a multidão e de repente chega a mulher. Corta o barato. Assim é a nossa vida no cotidiano, no dia de hoje. E é preciso, naquele tempo que está sendo desviado o foco, eu não posso perder o foco de Jesus. O homem permaneceu perto. O homem não se afastou. Porque a maioria das pessoas, quando não alcança o objetivo com Deus, começa logo a fugir, sai da igreja, começa a andar, questionar, bota a culpa em irmão, bota a culpa em pastor, bota a culpa em igreja. Se a culpa é ele mesmo que desistiu. Não conheço uma pessoa que um pastor tenha mandado sair. Não conheço uma pessoa que tenha sido expulsa. Eu que não conheço. Mas ele sai e diz que foi por causa do pastor, do irmão, de uma irmã, por causa do culto, foi porque eu ouvi isso, eu ouvi aquilo. Aleluia. Esse homem permaneceu em busca de Jesus. Esse homem me faz lembrar a mim, enquanto todos diziam uma história acerca de Deus, eu permaneci buscando a Deus, acreditando, até que ele enviou alguém para me encaminhar. Mas ele não me encaminhou para Jesus. Ele não me encaminhou diante de... Muito prazer, Jesus. Isso aqui é Pitácio, tem uma filha morrendo. Estava ali procurando. Não foi assim, não. Me caminhou para a igreja. Aleluia. Porque é lá que está a maior representatividade do céu na terra, na igreja. Jesus que é a cabeça. Aleluia. A maior representatividade na terra está dentro da igreja. Então, quando alguém convida alguém para ir para a igreja, não é para a igreja, é para encontrar Jesus. Aleluia. Você pode dizer para a pessoa, não estou convidando você para ir para a igreja, estou convidando para você encontrar com Jesus, que lá você pode ter o seu encontro com Jesus. Aleluia. É o primeiro passo. O primeiro passo desse homem foi decidir
ir buscar Jesus. O primeiro passo meu em relação ao que estava acontecendo foi ir buscar Jesus. Só que eu fui buscar Jesus em lugares que não tinha Jesus. Eu fui procurar Deus em um lugar que não existia Deus. Existia Deus como filosofia, Deus como uma história, Deus como um pensamento. Não existia o Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Mas no momento que eu fui conduzir, que eu me permiti ser levado, aí lá eu encontrei Jesus. O Deus que morreu pela humanidade está vivo, aleluia, e não está distante, Ele está aqui, aleluia. Você hoje está sendo certeza de uma coisa: o seu processo iniciou, Deus processou você agora e vai trabalhar e vai alcançar a sua vitória, aleluia. Jesus chega naquela casa, onde a notícia ele já levava, e a história era: a menina está morta. E quando ela chega, tem um alvoroço. Eu acho interessante, porque quem não conhece a Deus, irmão, primeira coisa que bate no coração é o desespero. Quando você tem convicção, tem conhecimento de Deus, você tem o conforto, você tem o consolo. E ele chegou lá e estava lá o alvoroço. Ele disse: por que está esse alvoroço todo, gente? Por que vocês choram dessa forma? A menina dorme. Quando a gente crê, irmão, e Deus é conosco, começa a revelar a ótica dele, como é que ele enxerga a coisa. Quando a gente está sem Deus, a gente enxerga por nós mesmos. Enxerga pelos que estão dizendo para nós: ah, eu não estou vendo não, aqui na frente tem um ventilador, tem uma caixa de som, tem uns equipamentos. A gente enxerga pela visão do outro. Quando Deus está presente, a gente enxerga pela ótica dele. Qual foi a ótica de Jesus? Ela não está morta, gente, ela dorme. Aleluia. Glória a Deus. Ela não está morta, ela dorme. Para todo mundo, ela estava morta, e ela estava morta. Estava morta para os que não creem, mas para aquele homem que aceitou Jesus, a sua ida, e creu, não temeu, acreditou e confiou nele, a menina estava viva. Jesus: Talita. E ela se levantou, pegou na mão e: está aí sua filha. Aleluia, glória a Deus. Então, se um caso desse que é contado para trazer um despertamento à nossa história, da nossa vida de fé, um caso desse que revela o Senhor como o Deus do impossível, porque era impossível. E o que é na sua vida que é impossível para você, para você olhar, para os que estão de fora olhando, o que é impossível? Diga a ele: Jesus, é impossível para mim, impossível para os outros, mas eu acredito no Senhor, porque o Senhor é o Deus do impossível. Continue a declarar: o Senhor é Deus do impossível, e vai fazer essa obra na minha vida, e vai trazer à minha vida a vida que o Senhor quer que eu viva. Glória a Jesus. Ele chega, um alvoroço. Eu cheguei uma vez na casa de uns crentes, onde uma senhora de 98 anos tinha levado uma queda. Ela já não andava, ela era de cadeira de roda, mas não sei o que foi, quebrou o fêmur. E ela se feriu toda, e ela estava apodrecendo em vida. 98 anos, crente desde os 18, 19 anos. Ela já com 98 anos. E eu cheguei lá e estava o desespero da família. Chorando, pranteando: me conforto, porque não era tempo. Aí eu olhei, depois eu falei para a pessoa mais entendida da família no Evangelho. Eu disse: meu irmão, ô vergonha, ô mau testemunho para os que não são crentes, o que essa família sua aí de crente estão fazendo. Esse desespero para uma senhora que Deus colheu
um fruto que Deus colheu. Uma mulher que tem esses anos todos de crente, com testemunho, separou bem novinha, criou os filhos dentro do evangelho, toda a família, sofrendo, dando testemunho. Um desespero desse, mau testemunho. Era para estar louvando a Deus de alegria por os dias que ela viveu, pelo cumprimento do que ela cumpriu como tarefa da vontade dela no Senhor. Vá em paz e não está chorando. Aleluia. Esse choro, esse desespero é a falta de confiança. Aleluia. O salmista no Salmo 112, 7, ele diz: um coração bem firmado não teme a rumores, a maus rumores. Este homem ele foi encontrar Jesus. Houve um mau rumor, mas Jesus deu uma palavra de ordem e ele se firmou nela. Aleluia. E quando o homem se firma em confiança ao Senhor, não importa o caminho que ele tem que caminhar, o trajeto que ele tem que andar, Jesus vai com ele. Jesus foi com ele até a casa dele. Jesus foi com ele até a casa dele e realizou o que homem nenhum pode fazer, ressuscitando a sua filha e entregando para que ele possa desfrutar da companhia, da amizade, da comunhão e do amor da filha, e com muita alegria poder terminar de educar, porque ela só tinha 12 anos. Aleluia. Então ele disse: olha, vocês não contem essa história para ninguém. E dando-lhe expressamente que ninguém o soubesse. E disse que ele desse de comer. Ele disse: olha, agora você não conta para ninguém. A razão de Jesus pedir para não espalhar a notícia é porque estava aproximando a ida dele para Jerusalém, os dias finais dele. E ele precisava de um tempo maior de si para buscar o Pai em oração, como mostra na Bíblia, em vários lugares, ele buscando a Deus. Uma das razões foi essa. Outra das razões que essa é para nós é porque testemunho é ministério. Testemunho não é esse negócio que acaba sair rasgando aí, não. Testemunho é ministério. Deus faz uma obra na nossa vida e se Ele lhe conceder contar, você conta. Se não conceder, você fica na sua. Porque a glória não é para o homem, a glória é para Ele. E Ele sabe disso. Ele disse: não espalhe para ninguém, não. Vá lá dentro de comer essa menina. Aleluia. Glória a Deus. Vá lá dentro e dê de comer. Nós já chegamos aqui. Eu não sei se vocês merendaram, se vocês jantaram, mas vocês adentraram aqui. Vocês estão vindo com vida. A vida que Jesus deu, porque vocês estavam mortos, Ele ressuscitou. Vocês estão agora na condição dessa menina. Coma desse alimento, beba desta água, receba desse Espírito e viva com esperança e confiança, porque Deus é contigo. Aplauda Jesus. Aleluia.